Olá, eu sou Juliana Miguel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim te contar alguns aspectos que você tem que considerar quando você for ativar o arquétipo da sereia. A primeira coisa que você tem que saber é que esse arquétipo, ele é muito magnético. Então, naturalmente, a gente já tem magnetismo e tudo mais, só que esse arquétipo, ele intensifica um pouco e você começa a ter um pouco mais de consciência do seu magnetismo. A impressão que eu tive quando eu comecei a usar esse arquétipo é que ele intensificou, tipo, umas 4 ou 5 vezes o magnetismo que eu já tinha. E eu comecei a perceber que tudo que eu falava estava se concretizando imediatamente. Então, se você fala muita besteira, se você tem o hábito de se autodepreciar, de falar coisas assim que não tem nada a ver, sabe? Tipo, entrar em papinho de fofoca, em coisas assim, você vai ter que começar a tomar um pouco de cuidado, porque quando você fala, as coisas acontecem. É importante você não ficar falando besteira. Se você é uma pessoa que fala muita coisa errada, muita reclamação, muita coisa de ai, tá caro, ai, não sei o que, qualquer tipo de reclamação, você precisa começar a parar, porque esse arquétipo vai intensificar aquilo que você está falando. Então, se você tá falando, ai, tá tudo caro, o arquétipo vai intensificar o fato de que pra você aquilo vai estar caro. É muito imediato. Se você fala de uma pessoa, pode ser que você venha discutir com essa pessoa ou aconteça alguma coisa entre você e essa pessoa. Se você fala mal, né, de uma pessoa, você entra num assunto de fofoca ali que você não deveria entrar, você pode acabar criando um problema com aquela pessoa. Ou você é do tipo que fica, ai, porque ele não me respondeu, ai, porque isso e aquilo. O seu 3D só vai demonstrar ainda mais isso, né? Porque, obviamente, o seu magnetismo ele já existe, mas esse arquétipo, ele intensifica bastante o seu magnetismo, né? Pra quem já viu os outros vídeos aqui do arquétipo da sereia, sabe que esse arquétipo, ele é basicamente magnetismo. Ele não tem muitas funções, assim, além do magnetismo, né? Ele atrai várias coisas, ele atrai oportunidade, pessoas e tal, mas o principal foco desse arquétipo da sereia é magnetismo. Segunda coisa, por ser um arquétipo muito magnético, você atrai muitos homens, tá? Muitos homens. O arquétipo, além de ser magnético, ele transforma a sua energia para ela ficar ainda mais magnética, ele traz uma dose de autoestima muito boa. Então você começa a se cuidar muito, você pode ficar mais falante. É um arquétipo que muita gente usa e fala que ficou muito popular no local de trabalho ou na escola, né? Porque é um arquétipo que realmente traz essa energia de confiança, de saber o que você tá fazendo, de chegar a falar, não ter vergonha. Então, assim, vai te atrair muito homem, sim. Se você está num relacionamento, ou se você não quer atrair tanto homem, assim, não gosta dessa atenção masculina, você pode se incomodar um pouco com isso, tá? Porque é uma coisa que realmente é inevitável. Você vai começar a se cuidar, você vai começar a ter uma autoestima muito boa. Seu magnetismo vai estar muito alto, você fica mais bonita porque você é confiante, você fica mais bonita e isso vai atraindo mais pessoas. Terceira coisa, pessoal, que eu só fui perceber isso depois de um tempo usando a sereia, mas é um arquétipo que traz muita popularidade, né? É um arquétipo que, assim, geralmente quem usa o arquétipo da sereia começa a falar bastante, fica mais confiante pra falar, fica bem, sabe, aquela pessoa que chega e, pô, a energia dela já transforma um local. Mesmo que ela não esteja falando, ela tá chamando atenção. E por conta disso, você pode, se você tiver tendência a entrar em assuntos de fofoca ou assuntos ruins, você pode entrar em assuntos assim pra você começar a ter o que falar com as pessoas, sabe? Então, tipo assim, tem pessoas que elas conseguem conversar com qualquer tipo de pessoa que elas vão ter assunto. Mas tem pessoas que elas entram no assunto só pra ter o que falar. E elas não concordam com aquilo. Sabe a Maria vai com as outras? Então, é isso. Se você tem essa tendência, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Porque você pode começar a entrar em assunto de fofoca, em assunto de besteira, só pra se tornar popular naquele grupinho ali, tá? Só pra você se dar bem com aquele grupinho. Então, às vezes, você vai estar ali se dando bem com um monte de gente, só que você não se identifica com todos. Isso vai fazer você ser popular, só que de uma forma ruim. Eu percebi essa diferença, principalmente quando eu tentei ativar o arquétipo da Jessica Rabbit, porque a Jessica, ela não tá nem aí se vão gostar dela, né? Ela fala mesmo. Enquanto eu tava ali usando a sereia e tal, teve uma época que eu decidi tentar parar com a sereia, mas não consegui, né? Nessa época que eu tentei parar com a sereia, eu ativei a Jessica. E foi a época que eu comecei a ter alguns impasses no meu trabalho, porque eu falava a minha opinião, sem ligar pro que as pessoas estavam achando, né? A sereia, ela é mais mansa, ela é mais assim, não vou falar porque não vale a pena, não sei o que. A Jessica não, ela fala. Foi bem nítido, assim, essa diferença, e eu achei bem interessante. Mas a sereia, ela não tem muito essa coisa de falar o que ela pensa e ser explosiva e tal. Ela fala o que ela pensa, mas
se você tem tendência a ser uma pessoa Maria vai com as outras, você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, por exemplo, sempre falei minha opinião, só que eu falava de formas assim que não fossem grosseiras, né? Quando eu cheguei a ativar a Jéssica, eu percebi que eu falei sem pensar, tipo, foi muito automático. Eu não achei uma coisa boa também, tá? Sendo sincera pra vocês. Não achei uma coisa boa, porque a sereia me fez ser um pouco mais mansa no sentido de falar, só que sem ficar sendo explosiva, sabe? E aí eu achei mais interessante a energia da sereia, por isso que eu voltei pra ela, né, na época. É o que eu tô querendo dizer aqui, que se você é uma pessoa que tem essa tendência de entrar em assuntos, sabe, assunto ridículo, assim, fútil, só pra ter assunto com as pessoas, só pra ficar em vários grupinhos, você pode ter um pouco de problema com isso, porque as pessoas vão achar que você é falsa, né, que você se dá bem com todo mundo, você é falso. Então, tipo assim, é uma coisa que você talvez tenha um pouco de problema, mas não é certo, tá, que você vai ter isso. E é aquilo também, gente, o arquétipo, o lado sombra dele, vai trazer o que a gente já tem e vai intensificar. Então, se você não quer trabalhar isso, você simplesmente não ativa esse arquétipo, porque o arquétipo ele vai te fazer trabalhar isso. E isso já puxa por um próximo gatilho, que é o quê? A sereia, ela te mostra as suas sombras descaradamente. Ela não vai ter pena de você. Tipo assim, então, sabe esse probleminha aqui que você não resolveu? Tem muito tempo, né? Não, ela vai, tipo, te mostrar em sonhos coisas óbvias que você não tá resolvendo. Ela vai te mostrar por meio de visões, projeções astrais, isso daí vai depender de cada pessoa. Mas quando eu comecei a ativar o arquétipo, eu comecei a ter que lidar com muitas sombras minhas que eu não tinha resolvido. E eu sonhava com coisas que me deixavam mal, eu sonhava com coisas que depois eu ficava, cara, eu tenho que resolver isso, senão não vai dar certo, sabe? E aí eu comecei, de fato, a resolver. Então é um arquétipo que vai ser muito bom pra você lidar com o seu lado sombra, tá? Só que você vai ter que lidar com ele de um jeito ou de outro. Se você ativa a sereia, você não tem opção. Ela não vai te dar a opção de não lidar com a sua sombra, tá? Ela é uma energia, assim, que vai colocar todas as suas sombras na mesa e vai falar, resolve. Porque não tá rolando assim, não tá dando. Eu achei isso muito bom, porque eu consegui fazer um shadow work muito bom na minha vida. Recomendo pra todo mundo, porque isso faz uma diferença gritante, gente. Sério, quando eu comecei a trabalhar as minhas sombras com a sereia, né? Porque foi realmente o arquétipo da sereia que me trouxe essa energia de trabalhar as sombras de um jeito muito profundo. Quando eu comecei a trabalhar as minhas sombras, eu vi que realmente muita coisa ainda não estava sendo resolvida. Então eu, tipo, escrevia muito, queimava a crença limitante, chorei muito, gritei, não sei o que, esperneei, mas, tipo, depois você se sente muito bem. Uma outra coisa que seria também considerado um lado sombra é que você pode ficar um pouco fútil e com excesso de fissura em beleza ou em chamar a atenção ou em seduzir, tá? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, tipo, se você tem o hábito de postar foto pra uma pessoa ver, isso pode se intensificar um pouco, né? E aí se a pessoa não vê ou se a pessoa não curte seu story, você vai falar, caraca, será que eu fiquei feia? Será que não sei... Sabe? Esse tipo de coisa. Por quê? A sereia, ela, como eu já falei, o objetivo principal desse arquétipo é magnetismo. Só que a sereia, ela tem essa energia muito forte de sedução de homens, né? Então, dos marinheiros, né, no caso da história da sereia. E se você tem muito essa necessidade de atenção masculina, eu tô falando masculina, mas feminina também, qualquer tipo de atenção, assim, que você tenha, isso pode te atrapalhar, tá? Inclusive, no comecinho do arquétipo, eu já contei isso aqui, se você ainda não viu a playlist da sereia, assista, porque tem tudo sobre o arquétipo lá. No começo da minha ativação, eu comecei a sentir essa necessidade de atenção. Então eu postava fotos só pra pessoas verem. E às vezes a pessoa não curtia, eu ficava, ué. E aí depois, quando eu trabalhei o lado sombra, que era justamente o apego emocional, eu fiquei totalmente desapegada, totalmente. Então assim, isso é uma coisa que também pode pegar. Mas lembrando, pessoal, que tudo aqui que eu tô falando de sombra são coisas que se você trabalhar, você vai lidar muito bem. E se você resolver dentro de você, você vai lidar muito bem. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se você está ativando a sereia, eu vou deixar o link do canto da sereia aqui embaixo, que tem vários áudios subliminares, meditações, pra você fazer e ativar o lado luz da sereia, tá? Todos os áudios são focados no lado luz. Tem imagens também de ativação, várias coisas. E é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.